Criar suas próprias rainhas permite que você escolha as características que você quer ver no seu apiário. Com a criação de rainhas, você pode melhorar a resistência, a produtividade e principalmente reduzir os custos de operação. A produção de abelhas rainhas é uma habilidade essencial para qualquer apicultor que deseja ter um apiário mais produtivo e sustentável. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia, sou bióloga, sou especialista em produção de abelhas rainhas, trabalho com melhoramento genético de abelhas rainhas desde 2012 e de lá para cá eu já criei em torno de 30 mil abelhas rainhas e vendi para todos os apicultores aí do Brasil afora. E hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. Eu sei que muitas pessoas ficaram esperando algum tempo aí no canal para que eu retornasse com conteúdos novos. E isso não aconteceu, mas hoje chegou o dia. Hoje eu tenho um conteúdo muito legal para vocês. E para você que é novo, seja bem-vindo ao canal Genética Apícola. Eu sou a Kátia, como você já sabe, estou aqui para ajudar vocês a produzirem as suas abelhas rainhas. Independente de como vocês vão fazer para vender ou não, ou vão usar nos seus apiários, mas o meu foco é ensinar você a produzir abelhas rainhas para produtividade, seja de mel, pólen ou própolis. Tá certo, pessoal? Você esperou muito tempo e hoje eu estou aqui com uma super novidade para vocês. O meu manual de produção de abelhas rainhas. É o conteúdo desse vídeo, é sobre isso que eu quero falar para vocês. Quero mostrar para vocês qual que é a minha percepção da criação de abelhas rainhas. Eu trabalho totalmente adaptada à abelha africanizada, que é a abelha que tomou conta do Brasil, de todas as áreas brasileiras. Alguns locais isolados nós temos abelhas de outras raças, como em Fernando de Noronha parece que tem a criação de abelhas rainhas europeias ou de outra raça, não sei bem certo, não estou inteirada sobre o assunto, mas lá é uma ilha, né? Então lá é possível manter por mais tempo isolada de uma determinada raça. Bom, eu já participei de muita coisa desde 2012 até aqui, já criei muita abelha rainha, como mostrei para vocês, e eu tenho assim a convicção em dizer para vocês que as melhores raças são as cruzas. A cruza de várias espécies, como nós temos a nossa abelha africanizada, que foi a cruza de uma raça africana com a raça europeia, que acabou surgindo a nossa abelha africanizada. É uma abelha complicada de se lidar? É sim, ela é um pouco mais difícil de se lidar, mas você conhecendo a biologia da abelha, você vai conseguir entender muito mais do que eu estou falando para vocês. Bom, para quem já me segue lá nas outras redes sociais, no Instagram, sabe que eu sou uma pesquisadora em produzir abelhas rainhas africanizadas. Tanto é que eu já desenvolvi equipamentos para produzir abelhas rainhas com o intuito de melhorar a taxa de aceitação dessas abelhas. Bom, o que eu descobri nesse tempo todo? Eu descobri que nós temos uma época certa de produzir abelhas rainhas. Então, eu começo no meu e-book, ele tem aqui 11 capítulos. Então, nesses 11 capítulos, eu vou esmiuçando o passo a passo da produção de abelhas rainhas, sem deixar de mostrar para você a essência, o conteúdo, o que você precisa saber realmente, que é a explicação do porquê que tal coisa acontece. Que antes de você fazer qualquer atividade, você precisa se inteirar do assunto. Você precisa, então, por exemplo, você precisa saber qual a importância do melhoramento genético na criação de abelhas rainhas. Vou ser bem rápido, esse é o primeiro capítulo. Você evita doenças, você aumenta a produção, você evita enxameação, você tem maior qualidade no desenvolvimento dos seus apiários. Então, é o básico. Você é muito mais beneficiado só em fazer o melhoramento genético das suas abelhas. O segundo capítulo, eu vou ser breve, para que você entenda. Eu começo a falar sobre o ciclo de vida da abelha rainha. Eu tenho tabelas explicando aqui para você ter o controle do dia de nascimento, dia de postura, para que você tenha larvas ideais na produção de abelhas rainhas, para que você consiga as melhores larvas para produzir as suas abelhas rainhas, para replicar aquelas características desejáveis que você quer ter no seu apiário. No capítulo 3 eu falo sobre a preparação das colmeias para a criação de abelhas rainhas.
Então eu falo da importância de você preparar as colmeias, de você separar as matrizes, de você selecionar as matrizes, falo quais são os testes, falo da larva ideal para você conseguir pegar a melhor larva, como controlar os dias certinho. Então, a produção de abelhas rainhas é um controle total. Tenho exemplos de planilhas para que você possa usar elas no teu apiário, adaptar elas para o teu trabalho. Seja ele apenas de manejo e produção, ou seja o seu trabalho de produção de abelhas rainhas. Então eu acho muito importante você fazer o controle, porque aí você consegue controlar exatamente qual foi a matriz que você replicou, e onde que estão essas matrizes, em quais recrias, na recria iniciadora número tal, na recria iniciadora número X. Então, tudo isso eu acho muito importante você fazer o controle para que você consiga depois, no final, avaliar a qualidade genética dessas abelhas rainhas. Que isso aí eu falo lá no capítulo sobre a qualidade genética. Sobre controle de qualidade, os testes de comportamento dessa abelha rainha. Isso aí eu falo lá no capítulo 9. Então vamos lá, eu parei no capítulo 3, preparação das colmeias. Capítulo 4, seleção genética, escolhendo as melhores matrizes. Capítulo 5, métodos de criação de abelhas rainhas. Aqui, pessoal, que está o pulo do gato. Você não precisa ter um laboratório montado para você produzir as suas abelhas rainhas. A produção de abelha rainha ela é muito primitiva. Você pode fazer da forma mais simples possível que você vai ter a mesma assertividade, você vai ter o mesmo potencial de como que você estivesse produzindo um laboratório. Até muitas vezes, se o teu laboratório for longe dos apiários, muitas vezes não compensa você levar para produzir no laboratório, compensa você se adaptar no teu apiário, fazer dentro do carro, fazer uma barraquinha, alguma coisa bem simples ali para que você consiga fazer a transferência de larvas sem as abelhas ali do apiário estarem perto de você, para que você consiga olhar melhor as larvas, tenha sempre uma lanterna, para que você consiga pegar a menor larva possível, como eu já falei no início do vídeo aqui. Tá certo, pessoal? Então eu falo, o meu método, o método que eu mais me acertei a produzir é o método Dolittle, que é um método mais comercial, onde eu consigo fazer mais abelhas rainhas com menos colmeias, tá certo, pessoal? Além do método Dolittle, eu falo do método Harley, do método Miller, eu falo do método espanhol. Então, todos eles eu dou um passo a passo de como você começar a fazer e como você pode criar as suas abelhas rainhas. Tudo com tabelas, dizendo o dia de você iniciar, o dia de você ir lá conferir, o dia de você engaiolar realeiras. Tudo isso eu falo aqui em detalhes para vocês nesse e-book. É claro que ele vai melhorar muito mais, mas eu peço que você vá lá na descrição, você vai já encontrar esse e-book, veja se agrada para ti o conteúdo dele e contribua comigo nessa pesquisa, porque nós quase não temos pesquisa de abelhas africanizadas. Tudo que acontece de produção, equipamentos, materiais, são voltados para abelhas europeias, para abelhas grandes. E a nossa abelha africanizada, ela é sim menor. E muitos manejos que a gente faz, muitas vezes a gente não acerta. Então a abelha africanizada, ela tem sim uma característica especial de manejo, uma característica especial de produtividade. O próximo capítulo aqui é o sexto capítulo. O sexto capítulo fala sobre técnicas avançadas de inseminação artificial e de melhoramento genético. Então um pouquinho eu detalho aqui para vocês sobre a inseminação artificial. Qual é a importância? Para que você deve usar? Se é importante para você que é um produtor, se não é, se você quer usar para fins comerciais, que é o que eu faria. Não acho interessante de repente você produzir abelhas inseminadas aí no seu apiário, a não ser que você queira fazer isso. Cada um tem um gosto, cada um quer fazer de uma maneira, então é uma opção sua. Mas eu penso assim que hoje a seleção lá no apiário, a fecundação no apiário, tudo isso no final das contas tem um grande potencial para as rainhas. É só a gente fazer da forma certa e na hora certa para ter maior assertividade, tá? O sétimo capítulo fala sobre manejo de colmeias e enxames para a produção de rainhas. Como que você vai fazer esse manejo dentro do teu apiário?
Como que você vai fazer esse manejo para que você sempre tenha colmeias fortalecidas para produzir abelhas rainhas? Como que você fortalece as recrias? Como que são as colmeias de apoio? Então tudo isso eu falo aqui no livro para vocês, tá certo, pessoal? O 8º capítulo aqui eu falo sobre nutrição e saúde das abelhas. É muito importante a gente nutrir as abelhas, a gente alimentar as abelhas no período certo, fortalecer as abelhas e manter elas fortalecidas quando estamos produzindo abelhas rainhas, tá? Eu sempre falo para vocês aqui e eu continuo afirmando que eu penso que nós temos um período certo para produzir abelhas rainhas. Assim como nós temos a melhor época de safra de mel, safra de própolis, safra de pólen, nós temos a safra da produção da abelha rainha. Na hora certa, você produz e dá certo. Se você produz na hora errada, vai dar errado, você vai ficar frustrado. Então, entenda o ciclo da abelha, entenda a biologia da abelha para que você produza na hora certa. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então, aqui, terminando, porque eu não quero deixar esse vídeo muito extenso. Eu quero que você aprenda, mas ao mesmo tempo eu não quero ser enjoativo. O 9º capítulo fala sobre controle de qualidade, testes de comportamento e higiene. Esse aqui, para mim, é o capítulo mais importante, porque após você ter feito as suas abelhas rainhas, de você ter fecundado elas nos núcleos de fecundação, agora chegou a hora de você avaliar a qualidade dessa rainha. Chegou a hora de você saber se a matriz que você replicou lá, por isso que é muito importante você anotar nas planilhas, você anotar certinho qual é o manejo que você fez, de qual matriz que você replicou, para quê? Para quando chegar lá no final, 60 dias após a produção da sua abelha rainha, você precisa saber se a rainha tem ou não um bom potencial genético. E o 10º capítulo fala sobre comercialização de abelhas rainhas e expansão do apiário. Então, é muito importante você saber produzir, mas é muito importante você saber qual é o tipo de qualidade de controle que você vai oferecer para o teu cliente, ou até mesmo para você ter nos teus próprios apiários. Então hoje a gente sabe que se o apicultor não produzir as suas abelhas rainhas, ele está perdendo, porque nada na apicultura vai para frente se você não trocar o que é essencial na apicultura, que é o coração da apicultura, que é a abelha rainha. Então, a partir do momento que você se conscientiza que todos os anos você precisa trocar a sua abelha rainha, você vai perceber o valor comercial, o potencial do seu apiário e principalmente das suas abelhas rainhas. Tá certo, pessoal? Então, eu quero aproveitar também, se você está querendo entrar para a mentoria de produção de abelhas rainhas, nós estamos com 10 vagas abertas agora até o final de novembro. Entre em contato com a gente, a mentoria vai falar desde a produção primária, lá no comecinho de produção de abelhas, produção de enxames, fortalecimento de enxames, troca de abelhas rainhas, produção de apiários e principalmente lá no final nós vamos falar sobre inseminação artificial de abelhas rainhas. Então, se você quiser dar um pulo na sua apicultura, se você quiser dar um up no seu apiário, manual de produção de abelhas rainhas, e-book de produção de abelhas rainhas, mentoria de produção de abelhas rainhas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Espero que o conteúdo agrade vocês. Bastante pessoas já adquiriram. E se você quiser adquirir, está lá na descrição do vídeo. Tá certo, gente? Obrigada de novo por ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer muito conteúdo agora para vocês. Isso aqui me tomou um tempo, mas valeu a pena. No futuro, isso aqui será a Bíblia do apicultor. Podem apostar. Valeu, gente? Eu vou nessa. Até a próxima. Fui!